primeira coisa que a gente precisa é definir o tamanho da matriz que a gente vai utilizar para o nosso KeyPad. No caso, eu utilizei um 4x4, né? E a partir disso a gente vai recortar ali na caixinha um pedaço dela e fazer as marcações que a gente precisa, dessa forma aqui. Então aqui eu fui marcando com a caneta onde seriam os botões que eu ia utilizar, e depois com o estilete eu fui fazendo cortes pelo meio, né, de onde seriam as teclas, e depois com a tesoura eu abri esses cortes até o tamanho da tecla em si, né, o tamanho total. Então assim é como ficou a matriz depois de cortada. Eu prefiro desse tamanho, mas cada um faz do tamanho que quiser. E com essa matriz a gente vai pegar um outro pedaço da caixinha de leite. Eu peguei esse que é bem na dobra, né, que assim fica melhor. Colocar essa matriz ali, marcar direitinho onde vão ser as teclas, e depois pôr a matriz por outro lado, né, espelhada, e marcar também do outro lado onde serão as teclas. Porque depois a gente vai precisar dessa marcação bem certinha, que é onde vão entrar as fitas de alumínio. Da mesma forma, essa marcação que foi feita na caixinha tem que ser feita no alumínio. Então é bom que o pedaço de alumínio ele seja maior do que o que a gente precisa, na verdade, né? Até porque a gente vai precisar que o alumínio passe para a gente poder fazer os terminais. Então, com o lápis não vai riscar, ele não escreve no alumínio. Talvez até escreva um pouquinho, mas ele, na verdade, marca, né, o alumínio. Então a gente vai marcar tanto o contorno como cada tecla dentro da matriz. Isso para os dois pedaços de alumínio, um para o pedaço para as linhas do teclado matricial e um outro alumínio que seria para as colunas do teclado matricial. Feito isso, a gente pega a fita dupla face e corta ela em tiras e cola ali por cima da marcação que a gente tinha feito. Então, de um lado a gente tem as colunas, do outro lado a gente tem a linha. Esse alumínio aqui eu estou cortando só como exemplo, porque eu não consegui gravar o que eu fiz, mas dá pra ver ali que tem que cortar bem na marcação do retângulo do que seria a tecla. Então a gente faz uma tira seguindo bem certinho ali essa coluna, né, nesse caso, ali no alumínio, deixando sobrar um pedaço do alumínio para baixo, grandinho até por sinal, porque a gente vai precisar da ponta dele para conseguir fazer os terminais. E claro, eu tenho duas folhas de alumínio iguais, né, com a marcação igual. Uma eu vou cortar no sentido de colunas e o outro eu vou cortar no sentido de linhas, mas também seguindo a marcação do retângulo da tecla. Com todas as tiras de alumínio cortadas, a gente agora começa a colar no KeyPad. Então a gente remove a proteção, né, da fita dupla face que está ali colada, e nessa hora é importante alinhar bem os retângulos que estão marcados no alumínio com os retângulos que estão ali desenhados em caneta, para ficar perfeito. Agora aqui na hora de colar as linhas tem algo diferente. Antes de colar a linha, a gente vai ter que cortar umas tirinhas bem finas de alumínio para passar entre os retângulos, ela tem que sobrar um pouquinho em cima. Então a gente cola ela ali no meio, depois cola a linha por cima e dobra a ponta que sobrou do alumínio por cima dela. Para essa tira fina não fazer contato depois com as próximas linhas, o que eu fiz? Eu colei um pedaço de durex por cima dela, entre os retângulos da próxima linha. Dessa forma fica isolado, e depois vem a outra tira de alumínio por cima e não faz contato. A gente tem que repetir isso para todas as linhas. Põe a tira mais fina, põe a linha por cima, isola os contatos e assim por diante. E assim como deve ficar depois que a gente colar todas as linhas e todas as colunas direitinho. E claro, testar com um multímetro para ver se não tem contato entre as linhas, né? Para ver se a isolação ficou bem feita.
Para as terminais eu usei também um pedaço de alumínio pequeno, que eu fiz, dividi os condutores ali do fio, botei metade para um lado e metade para o outro, dobrei no meio o alumínio, dobrei de novo, fiz umas 3 dobras, depois que ficou fino eu dobrei no outro sentido até ficar aquele pedacinho menor ali, que é o que vai fazer contato com as tiras lá no pipete. Foi feito isso para todos os 8 condutores, né, que a gente precisa, e do outro lado dos condutores o que eu fiz foi estanhar os condutores, né, que eles eram bem fininhos. Eu só dei uma estanhada para eles poderem ficar um pouco mais resistentes e poder conectar depois no protoboard. O próximo passo agora então é fixar os condutores ali no pipete, utilizando aquele lado que a gente colocou o alumínio e colando nas tiras do pipete, ali, começando aqui pelas colunas e colando com durex mesmo, que cola bem, já que a gente está usando o alumínio e papelão, né, da caixa de leite. Só verificar direito a ordem que está usando para não se perder depois, né, na hora de configurar o Arduino, para saber qual condutor está conectado a qual linha e qual coluna. Agora aqui eu colei um durex bem na direção dos contatos ali, onde eles foram colados do outro lado, estou colando aqui, que é para, ao mesmo tempo que fixa essas trilhas mais finas aqui, ele vai me garantir que eu não estou encostando essas trilhas aqui com o outro lado, né, quando eu fechar o pad. Colocar esse durex antes também me ajuda a fixar os outros condutores, né, assim como a gente fez ali para as colunas aqui, para as linhas, porque depois eu só vou levantando aqui o durex e coloco o contato aqui do condutor entre a caixinha de leite e a trilhazinha fina. E assim é como ficou depois de todos os contatos colados ali nas trilhas. Depois disso eu cortei os restos de alumínio, né, que estavam sobrando ali das trilhas, e agora passando uma fita dupla face aqui dos lados para poder unir um lado com o outro do biped.